Então, para não ficar tão longo o vídeo, resolvi dar uma divididinha aqui. Essa é a segunda aula, só para finalizar nosso estudo. Recomendo que vocês dão uma pausa, tomem um cafezinho, deixa para outro dia, divida a aula em dois, tá? Então, continuando, interessante apontar que esses povos da Mesopotâmia, eles tinham a noção da história que tinha aquela região. Eles encontravam e conviviam o tempo todo com ruínas, com obras de artes de milhares de anos. É interessante de que esses povos que estão ali, tá, em 500 a.C., 530 a.C., já tinham estabelecido um museu. O rei Nabonido, o último rei do Império Neobabilônico, ele tinha como hobby dele, uma das atividades preferidas dele, era ser arqueólogo, é escavar, é descobrir estátuas antigas nas cidades que já não existiam mais. Quando a gente está falando aqui da Mesopotâmia, a gente está falando de 5.000 anos de história. Aqueles 40 minutos ali que duraram, que vocês devem ter pensado, nossa, que coisa longa, não para, quando é que esse homem vai parar de falar? Gente, eu estou tentando resumir 5.000 anos, para vocês terem uma ideia. É muita coisa que escapa, é muita falta de documento. É um período tão longo, que uma vez eu calculei o que a gente poderia trabalhar, eu poderia trabalhar um ano inteiro, tranquilamente, ainda faltaria coisas só para falar desse período específico da Mesopotâmia. São diversas civilizações, são diversas histórias, a ponto de que se a gente vai tratar ela aí nesse momento de quarentena à distância, com poucas aulas, tem que fazer uma força, um esforço enorme para resumir o que a gente está fazendo aqui. Tal como a Enigalde, a filha do Nabonido, ela vai organizar essa linda pintura que tem aqui, é baseado em escavações do como seria a arquitetura do museu da Enigalde Nana. Bem, ela vai tentar organizar lá um museu, a gente vai tentar, né, resumir, talvez tentar assim entender um pouco dessa civilização. Como vocês veem assim aqui como seria uma representação da paisagem na cidade da Babilônia, observem a área urbana, o tipo de casa que tem ali, observem a entrada que é comum nessa região do deserto, puxar canais de água para a cidade, para ter água, faz esses canais, esse sistema de fazer canais de água, né, um sistema hidrográfico, não vai servir só para agricultura, mas também para trazer água para as cidades, fazer lagos artificiais dentro da cidade. Também, sempre essa cidade ela só é possível porque a maioria da população está no campo, aqui em cima, aqui, né, trabalhando e plantando trigo e cevada. Aqui, nessa imagem aqui embaixo, tem ao lado do museu, que está bem na frente, é o primeiro prédio, o museu atrás dele, ou na frente do prédio do museu, está este prédio aqui. Né? Essas ruínas aí que existe até hoje. Alguma parte dessas ruínas foi destruída durante a guerra do Iraque, a última guerra de 2013 a 2014. É uma guerra dos Estados Unidos com o Iraque. E algumas dessas construções, dessas ruínas, infelizmente, uma tragédia para a história, foram perdidas. Mas tem até hoje as ruínas do grande zigurate de Ur. Este é um zigurate feito majoritariamente de tijolos. São construções diferentes das pirâmides. Vocês lembram quando eu falei da aula sobre Egito? As pirâmides não eram ocas, né? Elas eram cheias de pedra dentro. Pequenas passagens para colocar os túmulos dos faraós ali dentro. Mas elas não tinham ar lá dentro. Se tivesse ar, se ela fosse oca, ela caía para baixo, para ser tão grande. Os zigurates eram menores, o zigurate de Ur era menor. Mas observem aqui, se vocês vão ver nas paredes deles, que tem janelas, tem corredores, tem passagens lá dentro. Ele não é assim, não é nem um prédio moderno. Tá? Não vamos também entender que é um prédio moderno em que as paredes são finas e só alguns pilares mantêm tudo. Nossa engenharia moderna
nem se compara, ela é muito mais avançada. Nós temos uma engenharia sobre pilares, um entendimento também a utilização de metalurgia, de ferro na construção, cimento, que eles não têm. Mas, em comparação, os zigurates de Ur não eram maiores do que as pirâmides, mas elas eram uma engenharia mais avançada. A gente pensa, às vezes, só em tamanho, mas não é só o tamanho, também tem a complexidade desse prédio. E os zigurates eram muito mais complexos. Eles eram feitos para serem palácios, eram feitos para as pessoas viverem lá dentro. Ninguém vivia nas pirâmides. Os zigurates se viviam. Tinha, às vezes, zigurates em que tinham torres zigurates, que são cônicas, uma torre redonda, eu vou mostrar depois, mas que serviam como templos religiosos, zigurates como palácios, pessoas viviam lá dentro. Esse é o impressionante da engenharia daquilo. Isso tudo feito sem viga de ferro, isso tudo feito sem guindaste, feito também sem cimento. Imagina construir um prédio sem cimento, sem ferro, sem guindaste. Como é que se faz isso? Observem na imagem que tem um homem sentado lá em cima, provavelmente um turista que está tirando foto. Olha como ele é pequeno em comparação ao grande zigurate. Tem grandes entradas que sobem lá para cima, quer dizer, ele é um prédio fascinante, uma coisa maravilhosa. No seu auge, mais ou menos seria assim. Aqui tem a ilustração em preto e branco de como seria o zigurate na sua completude. Hoje a gente só tem, né, as ruínas. Ele seria tudo pintado, tudo bonito, né, todo lisinho, cheio, incrustado de arte. Hoje a gente nas ruínas só tem os tijolos, né? E esse é outro zigurate, o zigurate Joga Zambil, tá? Ele está também na região do Irã hoje. Olha só, tem uma fonte ali na frente, aqui nesse aqui que está embaixo, só tem a ruína. Se percebe até hoje como é reto a verticalidade, como ela é torta. Eu estou tentando até achar os termos certos na engenharia, como ele é bem feito, ele é preservado, mesmo sem argamassa. Os tijolos estão encaixadinhos de um modo que elas mantêm essa linearidade. É uma parede lisa, não é uma parede torta, toda quebrada. Isso tem milhares de anos, esses prédios. Vocês vê o nível de avanços da tecnologia de construção. Que um outro tipo de zigurate, que é um pouco mais histórico. Nessa imagem ali tem a Torre de Babel. A Torre de Babel é muito famosa porque ela é parte da própria mitologia do mundo ocidental. Aqui é algo interessante. Depois nós vamos estudar um pouco sobre os hebreus. Os hebreus e os árabes são povos semitas. São povos que se originaram também na Mesopotâmia. Muito da cultura hebraica, que depois vai desenvolver na religião judaica, e depois que vai influenciar o cristianismo, vai beber da fonte histórica e cultural da Suméria, dos acadianos. Muitos termos e nomes e heróis e histórias que são sumérias, que a gente tem documentação 5.000 anos atrás, demonstram que os hebreus estavam pegando ou se inspirando em histórias ou tentando traduzir com a sua língua e sua interpretação religiosa histórias e narrativas sumérias ou acadianas. Um exemplo disso na Bíblia, se vocês vão na Gênesis, vai aparecer a história do grande rei caçador Nimrod. Em hebreu, nada mais é do que arqueiro ou caçador. Bem, as evidências históricas demonstram que esse Nimrod nada mais é do que Sargão de Acádia, no seu império composto de um exército de arqueiros, de arco e flecha. E é exatamente nesse período acadiano que esses povos semitas vão se espalhar por toda a região do Oriente Médio, vão chegar até no Egito. Lembra que eu falei que a Acádia vai expandir, vai conquistar também a região onde hoje é Israel, vai conquistar Bíblos, Sidom, e também vai conquistar parte do Egito, ou vai abrir comércio com o Egito. Bem, essa expansão dos hebreus, dos semitas, para também o Egito, vai se dar no período acadiano. Os hebreus vão ter histórias sumérias, histórias que aparecem em Gilgamesh. Uptumanesh é um herói que aparece na narrativa das várias histórias e aventuras de Gilgamesh, que é
Um homem criou uma arca, botou todos os animais na ocasião em que o deus An, o deus pai do panteão sumério, os Anunnaki, que nós vamos estudar em outras aulas, que An vai inundar as terras do mundo, uma grande enchente, um dilúvio. E aí o Tutamesh vai criar uma arca, botar toda a família dele, a tribo dele, todos os animais da terra, ele vai sobreviver 40 dias, vai sobreviver durante meses, vai chover durante 40 dias e 40 noites, né? E ele vai sobreviver e vai salvar a humanidade, repopular a terra com os animais e as pessoas. Namesh, os hebreus, eles vão chamá-los na sua língua de Noé. Então, tem várias histórias que se entrecruzam, e não é que os hebreus estão roubando, eles são um povo que surgiu daquele outro povo, tal como os portugueses surgiram dos latinos, tal como os brasileiros surgiram dos portugueses, indígenas e africanos. A cultura vai mudando e a gente vai pegando essas culturas e vai se alterando historicamente. A cultura, a religião de um povo, a língua de um povo, é uma construção histórica. Elas vão mudando. Por isso que várias línguas, a gente fala assim, essa língua já morreu. O latim, o grego antigo, o hebraico antigo, o sumério, o assírio, o egípcio, são línguas ou religiões que a gente fala que morreram. No sentido que, tal como era cultuado no passado, não se cultua mais. Não se cultua os deuses egípcios no Egito mais. Em nenhuma região do mundo se tem o culto aos deuses egípcios tal como os egípcios cultuavam. Só que isso não quer dizer que essas religiões não se transformaram ou influenciaram as novas religiões que surgiram destas. Nós podemos puxar uma linha, por exemplo, do cristianismo, de todos os troncos do cristianismo, protestante, evangélico, católico, etc., pode puxar uma linha lá para a Mesopotâmia ou Egito. E vai puxando. A gente puxa lá dos gregos, dos latinos, e daí a gente vai para os hebreus. Os hebreus, eles são da Mesopotâmia, eles também estavam no Egito. Então, a construção da religião judaica, ela tem influência do Egito e da Mesopotâmia. E depois o judaísmo vai influenciar o próprio cristianismo. Tem elementos do cristianismo no próprio, que aparecem elementos do próprio religiões egípcias e mesopotâmias. Na nossa religião cristã, no Antigo Testamento, tu vai encontrar ainda narrativas e histórias e mitos dos sumérios, que foram traduzidas e adaptadas e transformadas. Uma das mais famosas, que marca especificamente a influência da Babilônia e Suméria na religião hebraica, é a Torre de Babel. É uma torre, essa história, é uma torre que os humanos teriam construído, né? Nimrod tinha construído para glorificar as conquistas dos homens. É uma torre gigantesca, é um zigurate circular, gigantesco, chega aos céus, e Deus vai ficar incomodado dos homens criarem algo tão grandioso e tão belo, tentar chegar aos céus, que é a morada dos deuses, e vai derrubar a Torre de Babel. E ao derrubar a Torre de Babel, ele vai amaldiçoar a humanidade, destruir aquela cidade e fazer com que os homens que moravam na cidade de Babel, ou que construíam a cidade de Babel, que estavam ali na torre, falassem línguas diferentes. E a humanidade que falava na história só uma língua, ela agora vai falar várias línguas. E essa seria a história mitológica. Essa história aparece na Bíblia, uma história babilônica. Uma história com qual os babilônios tentavam explicar por mitologia, metáfora, que existiam várias línguas no mundo. Ela também pode ser interpretada, uma análise genealógica, cultural, porque ela serve para explicar um evento histórico da própria expansão do Império Acadiano. O Império Acadiano tem como metáfora Acádia, a cidade Acádia, ela como metáfora é Babel. Então, se Nimrod é Sargão, Acádia é Babel, o Império Acadiano é essa grande torre, essa grande construção, ela vai se quebrar e vai expandir esses povos com várias línguas diferentes. É uma metáfora, metáforas, analogias
são o modo como os povos da antiguidade usavam para contar histórias. Não dá para ler esses escritos antigos, aparecem alguns na Bíblia, esses escritos antigos que aparecem nas religiões antigas, e acreditar que seja verdade, de fato. Por exemplo, as pessoas voavam, que tinha dilúvio, que todos os animais eram possível botar no barco. Isso não é parte da análise histórica. A análise histórica é científica. Isso é uma coisa que as pessoas de hoje, porque a gente vive numa sociedade científica, tudo que é escrito é o real, assim, a gente escreve o que é para ser. Antigamente, esse conceito de escrever o que é para ser de modo objetivo, com evidências materiais, vai surgir também, junto com o humanismo, lá no Iluminismo, no século XVIII, o desenvolvimento da ciência moderna, do método científico. Nós usamos o método científico e nós somos acostumados a pensar o mundo e o que se escreve sobre ele de modo objetivo. Se eu falo que determinada coisa aconteceu no meu livro de história, é para ler aquilo, significa exatamente aquilo. Mas na antiguidade, eles não escreviam assim. Não existia a ciência. Eles escreviam usando metáfora. Eles escreviam usando analogias. Eles usavam dessas metáforas e analogias fantasiosas, né, elas inventadas, poéticas, para compartilhar sabedoria. Então cabia a quem lê interpretar. Então, como a história dos três porquinhos, não é uma história para a criança achar que três porquinhos de fato conseguem construir casas. É uma história que é uma metáfora para falar de que a união faz a força, entre outras lições de morais. Ou seja, tem uma lição, vai ler, tu vai interpretar. Um poema, né? Quando tu lê um poema dizendo, meu coração estava saindo pela boca, ou eu senti que tinha borboletas na minha barriga. Não quer dizer que é literalmente o que a pessoa está escrevendo é para ser. É algo a ser interpretado, é uma sensação, é um sentimento. Existem vários modos de expressar uma ideia. E a mitologia, a religião, e vocês entendem que mitologia e religião é praticamente a mesma coisa, no sentido de que a gente chama mitologia a religião dos outros, mas para os outros a nossa religião é mitologia. As narrativas, elas servem para expressar verdades da existência sentimental, né? Ou seja, existe muita sabedoria, muita informação sobre os povos antigos nessas histórias, nesses personagens, nessas histórias mitológicas, mas elas não podem ser lidas como se fossem documentação real. Elas têm que ser lidas como metáforas, como analogias. Tá? A Torre de Babel, muito provavelmente a torre em si, essa história, ela é uma grande metáfora. Mas ela, como ela faz referência a zigurates, ela é muito interessante de a gente perceber essa relação cultural entre a Suméria e até a nossa cultura ocidental moderna. Algumas das construções artísticas da Babilônia ali são até hoje preservadas. Esse é o portal de Ishtar, na cidade de Ishtar, ali onde hoje está o Iraque. Na época da conquista inglesa sobre a região, do imperialismo no século XIX, nações como a Inglaterra, França, Alemanha, nações europeias imperialistas, roubaram muitas obras de artes dessa região do Oriente Médio da África. Por isso que vocês, se um dia viajar para a Europa, se ver na internet, museus da Europa, vão ver muita coisa do Egito, muita coisa do Oriente Médio nesses museus. Existe até hoje um debate se essas peças hoje estão na Europa. Essa peça aqui, se eu não me engano, está num museu na Alemanha, ou na Inglaterra ou na Alemanha, agora eu não tenho certeza. Mas essa peça aqui, que é todos os tijolos que eram, tipo, vamos dizer, os ladrilhos, né, estavam sobre a muralha da entrada da cidade. Como você pode ver ali a porta, essa porta ali, ela é uma porta grande, uma porta de 2,5 metros, essa porta que está embaixo. Mas olha o portal como ele é grande. Olha o portal como é grandioso. Imagina entrar nessa cidade. Provavelmente tinha uma porta de madeira, assim, né? Guardas ali na frente, uma fila de comerciantes e pessoas todo dia entrando e saindo da cidade. Provavelmente mais de uma entrada daquela. Tu entrava na cidade, o guardinha perguntava assim, o que tu quer, o que tu vai fazer? Tu vai chegar lá, eu sou o comerciante tal, vim vender cerveja, vim trazer, vou vender sapato, vou chegar aqui e vender. Quer dizer,
uma cidade que tem, né, um portal, olha, belíssimo, de alto nível artístico, é imponente. Chega nessa cidade na antiguidade, e até hoje, se tu entrar numa cidade que a entrada é assim, ou algo parecido, eu fico, nossa, coisa mais linda, cidade rica. Agora imagina milhares de anos atrás. E aqui nos detalhes do portal, são ladrilhos azuis, assim, maravilhosos, nós vemos várias informações. E aí o que é um papel de um arqueólogo, diferente do historiador, mas trabalham muito junto. Mas o arqueólogo consegue ver várias informações aqui. Por exemplo, informações de quais eram os animais comuns naquela região. Uma vaca, né? Um leão ali. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns animais que não existem. Por exemplo, aquele animal no canto ali, ele é um quê? Ele não é um animal que existe. Ele provavelmente é um animal mitológico. É desenvolvido. Por exemplo, se tem destaque para certo animal numa mitologia, se tem destaque para determinados animais nas pinturas, é porque aqueles animais são importantes. Por exemplo, os sumérios tinham 2 deuses que eram animais. Tinha vários deuses humanos, mas 2 deuses animais. Esses 2 deuses, os animais, quais eram os animais? Eram a cabra e o boi. São 2 animais. Ou seja, a cabra e o boi fazem parte, são animais muito comuns, são animais muito importantes para esse povo. Eles não vão fazer um animal que não é importante na sua mitologia. Né? Quer dizer, então, aponta, contrapõe que a cabra e o boi, a pecuária do boi das cabras, era extremamente importante. O leão sempre foi um símbolo de realeza, sempre foi um símbolo de poder. Por quê? Não só pela sua juba maravilhosa, bonita, né, de ser caçada, mas porque é um animal extremamente feroz. Caçar um leão, caçar um tigre, era um modo de comprovar a si mesmo como um grande guerreiro. Não é à toa que várias histórias da antiguidade mostram guerreiros lutando contra leões, especialmente usando as próprias mãos. Gilgamesh, que é sumério, Sansão, que é hebraico-semita, Hércules, que é grego, são heróis que lutam com leões, grandes leões e vencem. Nós temos essas ruínas aqui do palácio, mas também um pouco da cidade, de como estão. Olha só como são feitos de tijolos. Para construir isso tem que ter uma engenharia, tem que ter planejamento, tem que ter matemática, tem que ter estudo. Né? Ou seja, a gente vê pelas ruínas, e aqui também o trabalho do arqueólogo, o desenvolvimento tecnológico dessa população. Pois bem, eu tinha falado na outra parte do vídeo um pouquinho sobre o Hammurabi. O Hammurabi é um rei babilônio que é conhecido na história por especificamente essa peça. Não é só essa peça que existe, existem várias peças como essa. Muito provavelmente Hammurabi é um rei que está aqui nesse alto relevo, né, desenhado ali, né, esculpido ali, né, sentado no trono. O detalhe de que os pés deles não tocam o chão, o que demonstra um ritual, né, da época do rei dos reis, do imperador, mais tocar o chão. Ele é especial, ele é um semideus, ele é algo acima. O Hammurabi ali falando para o seu vizir, para o seu, né, seu ministro, para o seu, né, homem da justiça, seu escrivão, ou seja, alguém que trabalha no governo dele, ditando as leis que governam o reino dele. E ali abaixo, se vocês percebem no detalhe, eu espero que a imagem fique clara, tudo escrito bem pequenininho. Vocês vão ver ali, abaixo, ali, naquela parte plana, está escrito usando a escrita cuneiforme, teto na pedra. Escrito. Todas as leis. Um código civil. Naquela época não tinha se feito o papel ainda. Então o rei vai expor as leis dele como? Falando. Bem, ele governa várias cidades, como é que ele vai fazer com que a cidade tal segue as leis dele? Bem, Hammurabi, ele vai provavelmente seguir uma tradição antiga da região, provavelmente imposta pelos acadianos, levar no centro das praças das cidades, né, de todo o reino dele, botar esse pilar, ele manda fazer esses pilares escrito os códigos dele. Lá no centro da cidade, todo mundo pode ler. Todo mundo que sabe ler pode ler. E quem não sabe ler, alguém lê para eles. Vai ler para eles e aí a própria população pode aplicar a lei. Hammurabi não tinha uma polícia.
A polícia é algo extremamente moderno. É do século XVIII que se desenvolve, XVII, XVIII, as polícias modernas. Por exemplo, a Inglaterra vai criar o primeiro sistema de polícia organizado no mundo ocidental. A Scotland Yard, que até hoje é a polícia britânica. A China vai ter, antes, sistema de polícia. No Brasil, a polícia vai surgir só no final do século XIX. Ou seja, é muito recente a ideia de polícias. Para nós parece algo muito comum. Assim, óbvio que tem que ter polícia na nossa sociedade. Bem, na verdade, não. Ao longo da história não existia polícias. Como é que as pessoas cumpriam a lei? Geralmente, seguindo a ordenação de leis comunitárias. Pois bem, o rei, de fato, tinha o poder de mandar punir, mandar matar a autoridade local. Mas quem investigava um crime? Existia um processo de investigação, um detetive? Não. O que acontecia de fato era a própria população ou uma pessoa que foi lesada por alguém, ela vai acusar essa pessoa e essa pessoa vai se defender. E aí vão falar com a autoridade local, ou às vezes os anciões daquela tribo, daquela comunidade, eles vão se reunir, vão debater quem está certo. Fulano diz que o cicrano tentou matar ele, sabe? Ah, eu estava caminhando na rua e aquele lá tentou me matar. Não tem vídeo, ninguém viu, não tem testemunha. Vamos lá apresentar a minha versão, e ele vai apresentar a versão dele para alguém de autoridade naquela cidade. Se o rei, se o patese está muito ocupado, se os sacerdotes estão muito ocupados, ou é uma causa pequena, talvez os anciões um grupo de anciões, os homens de respeito daquela cidade. As pessoas dizem, não, todos concordam, aquele homem, aquele grupo de homens é respeitável, então vamos sentar e eles vão debater. Então, eles vão debater e vão chegar à conclusão. Hammurabi nova, no sentido de que ele vai criar regras para padronizar para todas as cidades isso. O Código de Hammurabi, o princípio dele é um princípio popular, de enorme influência para o mundo ocidental. Até hoje, nós vimos na sociedade, graças à própria cultura cristã, que pegou coisas do judaísmo, que pegou coisas da Suméria e da Babilônia, vai pegar elementos. O princípio da lei de Talião. Hoje a gente fala às vezes de leis, e vocês, pensando com vocês mesmos, você pode fazer esse teste assim, na família de vocês. Quando é uma pessoa que não entende das leis, não é um advogado, não é um policial, não é um juiz, não é uma pessoa assim que está estudando as leis do Brasil, que sabe, não conhece assim, as leis, ou uma pessoa comum, quando faz perguntas sobre como punir o crime, como resolver esse problema ou outro, geralmente ela vai usar e aplicar o princípio da lei de Talião. O que é o princípio da lei de Talião? É um princípio que ele pode ser exemplificado num trecho do código, que não é diretamente isso, não é especificamente escrito assim, mas o princípio é esse. Ele chama de olho por olho, dente por dente. Já ouviram falar? Esse princípio é a ideia de que quem comete um crime deve ser punido na mesma medida desse crime, não considerando o benefício da punição do crime. A coisa moderna. Por exemplo, no Código de Hammurabi, se fala de que isso é algo que a gente pode até pensar de como era o cotidiano da vida naquela época. Dois homens brigam na rua, e sem motivo. Tem uma briga de bar. Dois homens tomam, sabe, ficam chuplites e começam a brigar. Uma briga de soco naquela época, sem médico, é muito comum. Quebrar um dente, quebrar uns dedos, furar um olho de outra pessoa. Um cara perdeu um olho, o outro perdeu todos os dentes na boca, não sabe? E aí, a pessoa que apanhou, ela vai nesse júri popular, ou ele vai nesse patese, ele vai reclamar, dizendo, não, olha, eu estava caminhando na rua, tem esse bêbado e começou a bater em mim. Me furou um olho, agora eu tô cego. Né? Aí, se ele tem testemunho de que ele apanhou, bem, qual é a punição para esse homem que bateu no outro sem motivo? No princípio da lei de Talião, vamos furar o olho dele também. Tu não pode dar teu olho para quem tu tirou, tu vai ter teu olho furado. Então tu vai ser punido com a mesma ação com que tu aplicou o que tu fez. Quem assassina vai ser assassinado. Né? Quem rouba vai ter
algo roubado? Vai ter que devolver o que roubou? Vai ter que algo ser tomado? Se tu não tem nada para ser tomado, vai ser tomado uma fonte de renda que você tem. A principal fonte de renda de uma pessoa é as mãos. A gente trabalha com as mãos. Então, uma punição comum para ladrões, cortar as mãos. Em algumas sociedades até hoje isso tem. Roubou 2 vezes, as 2 mãos. Roubou 3 vezes, a cabeça. Ora, até a explicação de que se um pedreiro, um construtor, é pago para construir a casa para uma família, e ele, ao construir a casa, constrói uma casa ruim, e essa casa cai em cima da família da pessoa e mata a família da pessoa, o código estipula que o pedreiro, né, o construtor da casa, já posto na sua casa, junto com a sua família, que guardas derrubem a casa dele, em cima dele e da família dele. Ou seja, exatamente, ele construiu a casa errada, matou uma família, agora a gente vai derrubar a casa dele em cima dele. Né? Quer dizer, é olho por olho, dente por dente. A mensuração da punição deve ser mensurada pelo crime cometido. Por que a gente não usa mais isso? Alguns de vocês estão dizendo, é isso mesmo. Vocês podem fazer esse teste em casa, funciona. Às vezes a gente vê na TV isso, as pessoas aplicando lei de talião o tempo todo. Elas querem que o criminoso sofra exatamente o que ele cometeu, o estuprador seja estuprado, o assassino seja assassinado, o torturador seja torturado. Por que nós não usamos mais esse princípio judicial? Isso já entrando numa questão de jurisprudência, da legalidade, mas isso é interessante de a gente comparar com a nossa sociedade e deixar bem claro como a nossa sociedade é diferente. As leis hoje, na sociedade moderna, elas consideram, primeiro, a polícia e a investigação, que não tinha naquela época. Né? Tem que comprovar, tem que investigar, tem que comprovar por evidências. Segundo, o processo de considerar a aplicação na lei e suas consequências. Por quê? Se eu mato uma pessoa, eu assassino, mato essa pessoa, ela morre. Eu mato o assassino, nós matamos o assassino, agora nós temos 2 assassinatos, em vez de 1. Por exemplo, o crime de um assassino é assassinar. Nós assassinamos o assassino, nós cometemos o crime do assassinato. Se é possível assassinar um assassino, logo o crime de assassino não pode ser crime. A lei deve valer para todos. Esse é um princípio de universalidade. A lei de talião, por vários motivos, ela só funciona se é considerado que alguns membros da sociedade são melhores do que outros. No caso, a lei de talião não se aplicava à nobreza daquela época. A lei de talião não se aplicava aos sacerdotes. Se aplicava ao povo, se aplicava aos mais oprimidos. Se aplicava a um povo que era considerado menos do que nós que somos mais. Se todos são iguais, inclusive o Estado, fazer uma lei, ela tem que valer para todos. Se é possível matar, se é possível o policial matar, logo é possível qualquer um matar, porque o policial é gente também, ele é uma pessoa igual. Logo, então, o policial não pode matar no princípio da lei, a não ser com justificativo, blá, 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 blá. Quer dizer, isso é um princípio legal, isso é uma base da lógica, é uma questão lógica, ela é fria. A lei é fria. Por isso que às vezes a gente vê casos e tu pensa, qual é a punição daquele crime tão horrível? Ele vai ficar preso, tem outra pessoa, vai ficar um pouco mais tempo preso. Mas o que é considerado na punição dos crimes hoje, no Código Penal? Também a utilização, a utilidade de prisão, a utilidade do assassinato. O que vai produzir? As prisões, ela serve como reeducação, não como eliminação de pessoas que cometeram crimes. Então, isso é só assim, de modo bem básico e sintético, apontar o quão diferente é o nosso sistema legal, né, do sistema daquela época, mas de que mesmo assim ele tem herança cultural. Por isso que a gente vê às vezes pessoas assim falando das leis oficiais da sociedade moderna e pessoas falando da lei de talião, como elas não se batem, elas não se batem. É impossível aplicar a lei de talião no mundo moderno, não tem como. Mas a gente culturalmente, algumas pessoas, eu não, mas algumas pessoas, mas alguns de vocês, muitas pessoas gostariam da aplicação da lei de talião, porque é uma construção cultural, faz parte da nossa cultura a lei de talião. Né? E aí o embate entre a nossa cultura, a nossa história e a modernidade, e os novos hábitos da modernidade. Falar sobre a escrita é algo extremamente importante. A escrita cuneiforme vai apresentar para o mundo
o modo mais básico e rápido de escrever. Outros povos vão desenvolver escritas também. Vocês conhecem a escrita dos egípcios, né? Os hieroglifos. A gente conhece a escrita chinesa. Outros povos vão escrever aqui na América. Povos astecas, na verdade toltecas, povos do tronco tolteca, vão desenvolver escritas a partir de cordas, né? Povos que vão assim, pegar uma corda, um fio bem comprido, assim, tipo uma cordinha, e eles vão dando nó, dando nó, dando nó. E dependendo do tamanho do nó e da proximidade do nó, vários nozinhos junto, um nozinho separado, dois separados, juntinho, vai passando a mão assim, e ia lendo. Um nó significa isso. Oi, três nó significa tudo bem? Três nó, como vai você? Tu vai fazendo assim com o fio, tu vai contando uma história, né? Tem como se ler em braille, como se a pessoa é cega, vai passando o dedo e vendo, né, a superfície, vendo o alto relevo ali, ela vai vendo palavras diferentes, a cordinha também faz diferente. Várias civilizações desenvolveram modos diferentes de comunicação. Não só falar, tem povos humanos que desenvolveram diálogos, uma língua que usa sons que não são só feitos pela garganta, mas sons como assobio, sons como o fazer assim, né? Eu nem sei como é que se chama esse tipo de som, né? Os seres humanos inventaram uma série de comunicação. Só que a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, ela vai introduzir a ideia de alfabeto, diferente de um hieroglifo. Um hieroglifo é tipo um emoji, bem simples, para a gente lembrar. Um emoji. Eles se comunicam com emojis. Até hoje a gente usa hieroglifos. São os emojis. Aquele sorrisinho, né? Eu vou trabalhar, aí tu desenha, aí tu tem um emoji do carinha trabalhando, sabe? Eu quero dinheiro, tem emoji do dinheiro. Eu tô apaixonado, põe emoji do coração, né? Tô feliz, o emoji sorrindo, tô triste, o emoji chorando. É possível se comunicar com hieroglifos. Os emojis são um exemplo disso. São hieroglifos modernos. Uma civilização no futuro talvez entenda a modernidade usando, olha, eles usavam hieroglifos. Então, hieroglifos ainda existem. A gente usa, de certa medida, esses hieroglifos. Não são os mesmos do Egito, mas são um tipo, os emojis. Porque todo mundo que usa emoji para se comunicar sabe que tem um limite do que tu pode falar com um emoji, né? A pessoa precisa entender o emoji também. Então, existe um limite nessa linguagem. O alfabeto, ele é muito importante porque ele não simboliza uma coisa. Um emoji, um hieroglifo, ele simboliza uma coisa. Então, se eu botar um copinho de cerveja e escrever outubro, e botar fest, ou seja, Oktoberfest, né? Aí, mas eu tenho que saber o que é Oktoberfest, né? Se eu botar fazendo assim, fazendo assim, tô rezando, botar a cruz, uma oração. A pessoa tem que saber interpretar. Só que ela representa uma coisa. Se eu nunca vi um carro, ou vamos dizer, se eu faço um hieroglifo para um animal que eu nunca vi, vou falar com outra pessoa de outro país, e ele fala assim, tu já viu um bisão? Um bisão animal? Eu digo, não, nunca vi. Ele vai dizer, aqui é o emoji do bisão. Eu disse, eu não vou entender, porque eu nunca vi um bisão. Ou seja, eu só consigo entender o emoji, o hieroglifo, de algo que eu já conheço. É impossível eu entender ou me comunicar com hieroglifos sobre coisas que eu não sei, ou sobre coisas que eu só estou imaginando. Porque ela representa algo que já existe e que as pessoas já conhecem. A escrita cuneiforme, ele vai apresentar o alfabeto. Ela não representa coisa, ela representa o som que a gente usa para falar de algo. Ela representa a expressão vai ter um símbolo. Uma coisa muito interessante de que os sumérios eles faziam esses alfabetos baseados em sílabas. Vou mostrar depois ali no final, são sílabas e não só palavras. A gente tem um alfabeto mais moderno, novas técnicas de comunicação. Na época era sílabas, então precisava de um monte de letras, né, de alfabetos. As letras do alfabeto eram silabálicas. Hoje a gente desenvolveu melhor isso e
precisa bem menos símbolos para fazer um alfabeto. Naquela época o alfabeto deles era muito maior, por causa que era cada sílaba, ba, cá, tá, te, lé, tudo é um símbolo diferente. Vocês percebem, eles faziam bem pequenininho, pegava essa argila, pegava uma argila macia, né, fresca, né, molhada, e pegava um pedacinho de madeira e desenhava, apertava assim, apertava. E vão escrevendo, vão escrevendo, vão escrevendo, vão escrevendo. Os sumérios que vai ter essa técnica de escrita, a gente tem, minha visão para cá, eu escrevo assim, vocês escrevem daqui para cá. Esquerda, minha esquerda, para a direita. Ou da esquerda de vocês para a sua direita. São os sumérios que inventam isso. Outros povos, os japoneses, os chineses, escrevem da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Os japoneses, principalmente, escrevem de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Os árabes escrevem da direita para a esquerda. Os japoneses, por exemplo, escrevem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tudo totalmente contrário da gente. A gente escreve na horizontal, alguns escrevem na vertical. Ou seja, é disso que a gente, desse padrão de escrita da esquerda para a direita, na horizontal, vem dos sumérios. Aqui são trechos muito interessantes. De um lado, esse daqui, um mapa, um trecho explicando como é que o mundo funcionava, e ali tem um mapa. Esse mapa sumério que está ali, tem um círculo ali, um mapa que vai influenciar outros mapas é a Idade Média no mundo cristão. Esse mapa ali, ele é exatamente o mapa que tem a descrição dele, do mundo, também na Bíblia. Os hebreus usavam esse mapa para basear o seu mundo. Uma terra plana, redonda, com um grande rio, dividido em 4 rios, com continentes, um T, dividindo 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa, com 7 montanhas atrás disso. A ideia da Terra plana, vocês já viram esses malucos da internet, assim, que fala que a Terra é plana, que tem uma redoma de água em cima, água embaixo, água em cima, e o céu é azul por causa que tem água em cima, chove de vez em quando porque tem buracos no céu, e por isso escorre água, mas em cima é água, e na verdade as estrelas são a luz divina que passa por esses buracos, ou seja, as estrelas são nada mais do que buraquinhos, né, no céu, aqui, ó, buraquinhos, e chove por causa que escorrendo água, por isso que tem a cor azul. Essa ideia toda é da Suméria. Esse pessoal da Terra plana, eles estão pegando da Bíblia, mas a Bíblia está pegando Torá, do hebraico, e esse Torá está pegando dos sumérios, documentos como esse que são lá de 600 antes de Cristo, esse pedaço de argila. Outro trecho aqui é uma das 16 tabuletas dos poemas de Gilgamesh. São tabuletas, eles pegavam um pedação de argila assim bem grande, escreviam toda uma história. Como não existia muita ortografia, regra de ortografia moderna, tinha um limite de escrever na argila, era muito comum na antiguidade, durante muito tempo, escrever com poemas quando vai contar uma história. Escreve poemas, rimas, para a pessoa pensar. E com uma rima, escuta rap, assim, hip hop, sabe? Às vezes com uma rima tu fala muita coisa sem precisar de muitas palavras. São todos poemas da antiguidade. O poema mais famoso que tem é a história do grande herói, rei da cidade de Uruk, Gilgamesh. Gilgamesh. Ele aparece aqui segurando um leão. Tá? Ao lado dele, ele segurando um leão e uma serpente. Uma história, lembra que eu falei que o grande herói luta contra o leão? E do outro lado dele tem o Enkidu, esse homem selvagem. Gilgamesh e Enkidu são, vamos dizer assim, que nem Capitão América e Homem de Ferro. São heróis modernos, assim. São parceiros de amizade, são brothers, tá? São os brotheragens, assim. Mas o principal é Gilgamesh. Tem toda uma relação, assim, de amor e amizade entre os dois. Apesar deles eles são cunhados, o Enkidu casou com a irmã Gilgamesh. Realmente na aula eu conto toda a história deles, tá? Mas eu recomendo que vocês tenham curiosidade de saber um pouco da história do Gilgamesh, vão na internet, vão em vídeos, é bem legal, é muito interessante. Mas nessas histórias do Gilgamesh aparecem vários elementos
vão ser usados na própria religião hebraica depois, e religião árabe também, que vão ter reverberações no cristianismo moderno. É muito interessante quando a gente lê a história de Gilgamesh encontrar coisas que são, olha só que interessante, se parece com a Bíblia. E a Bíblia vem dali, daí que eles tiraram. Né? Mais um pouco da escrita cuneiforme. Aqui tem eixos de relatórios. Aqui embaixo, esse aqui é uma escrita de uma carta, é uma coisa comum também. Quando tu manda uma carta para uma pessoa, tipo, da cidade para cá, eu disse assim, eu quero comprar de ti tantas coisas, eu tenho tanto isso, eu quero comprar 5 porcos e eu tenho 20 galinhas. E nas cidades da Mesopotâmia Antiga, nós sabemos, por ruínas e por inscrições, existia a figura do padeiro, que fazia pães. O padeiro fazia pão. Esse pão sem fermento, pão assim, batumado, grandão, assim. Esse padeiro também era meio que o carteiro da cidade. O padeiro, carteiro, ele fazia as duas coisas. Por quê? Pegava um pedaço de argila e escrevia. Aí tu levava para onde? O padeiro. O padeiro ia lá, junto com os pão, ele assava essa cerâmica, de certo modo. Não precisa ser a argila não é que nem uma cerâmica comum, uma cerâmica, sabe, que nem de um pote, que nem uma panela. Não precisava ser uma cerâmica, um modo de assar especial para fazer cerâmica mais resistente. Não, é só uma carta. Então tu assa junto com o pão e manda a cavalo, um carteiro pega, um mensageiro, ele leva a cavalo para outra cidade. Em alguns momentos interessantes da história, a cidade de Biblos, quando ela é invadida por um povo que eu esqueci o nome, mas tem um povo que invade a cidade de Biblos, acredito que é... eu me esqueci o nome, mas ele está sendo invadido. A gente sabe que está sendo invadido porque eles invadem e tocam fogo na cidade. É uma civilização, é um povo grego. Mas vamos lá. A gente sabe que está sendo invadido e como foi a invasão, porque o padeiro, o fazedor de cartas ali, escreve uma carta muito rápido de argila e põe para assar. E alguma coisa acontece de que provavelmente acontece um incêndio, né? E derruba o prédio e esse monte de carta fica embaixo desse prédio e passa milhares de anos até a gente encontrar, escavar, e os arqueólogos encontraram essa monte de pedaços de cartas, né, de livros, de textos com a escrita cuneiforme. E lá na carta do padeiro estava dizendo, estão invadindo nossa cidade, estão botando fogo, eu estou com medo de morrer, sabe? Ajudem-nos, sabe? Pedindo ajuda para outra cidade. Só que provavelmente a cidade foi conquistada antes dele mandar essa carta. Acidentes como esse na história que permitem que a gente tenha avanços. Aqui, por exemplo, esse do meio, menorzinho, é um dos artefatos, um desses pedaços de argila antigo mais importantes da história recente da arqueologia. E nele tem um relato completo da história de Utnapishtim, que relata especificamente como se deu a história lá de Utnapishtim fazendo a arca para salvar toda a humanidade e os animais do grande dilúvio, o que comprovou arqueologicamente, por evidências, de que essa história é suméria e não judaica. Aqui só um exemplo para vocês, como é o alfabeto ali, ó. Olha só como é complexo. Existem especialistas, existem historiadores, arqueólogos que estudam, que leem, que falam até, de certo sentido, essa língua, porque é uma língua morta, ninguém fala mais, mas eles leem, a gente sabe ler, sabe descrever. Essa é uma língua que ela foi... a gente conseguiu decifrar ela na modernidade, algumas coisas se perderam ao longo da história, mas com a Pedra Roseta, aquela que a gente aparece na última aula lá de Egito, a gente falou da Pedra Roseta. A Pedra Roseta possibilitou a gente ler egípcio e também sumério, assírio. E a gente pode também traduzir o que está escrito ali. A gente precisa de olho, porque é uma leitura complicada. Bem, gente, é isso de apresentação. São 2 aulas para 2 semanas. Eu vou passar as atividades para vocês. Obrigado pela paciência.